Olá! Está no ar o curso de Catecismo da Religião da Humanidade. No programa anterior, vimos a divisão do ano e a fixidez dos dias, tornando o nosso calendário perpétuo. O calendário, o quadro, sociolátrico, nos mostra, com relação ao culto público, como cada celebração mensal se decompõe perpetuamente em 4 festas ou solenidades semanais. Vejamos a sucessão delas. No primeiro mês, consagrado à humanidade, esse mês abre o ano positivista com a mais augusta de todas as nossas solenidades. Essa grande celebração, dedicada especialmente ao grande ser, é completada depois pelas 4 celebrações semanais, dedicadas respectivamente aos diversos graus essenciais do laço social, ordenados conforme a seguinte sequência das relações coletivas. Na primeira semana, glorifica-se o laço religioso, único suscetível de universalidade. Na segunda semana, glorifica-se a ligação devido às relações políticas históricas, as quais subsistem apenas numa suficiente comunhão da língua e da poesia. Na terceira semana, celebra-se diretamente a união política resultante de um mesmo governo livremente aceito por todos. E na quarta semana, honra a menos extensa, mas a mais completa das relações cívicas, aquela cuja coabitação familiar melhor nos aproxima da intimidade doméstica. Estas 4 celebrações do primeiro mês mostram os diversos graus essenciais do laço social, ordenados segundo o decréscimo de extensão e o acréscimo de intimidade das relações coletivas. No segundo mês, consagrado ao casamento, na primeira semana, glorifica-se a união conjugal em toda a sua plenitude, ao mesmo tempo exclusiva e indissolúvel. O sacerdócio faz ver e sentir profundamente o progresso geral desta admirável instituição, primeira base de toda a ordem humana, caracterizando cada uma de suas fases essenciais, desde a poligamia primitiva até o casamento positivista indissolúvel. Na segunda semana, celebra-se a união conjugal, em que, por motivos morais ou físicos, os cônjuges renunciam voluntária e dignamente à procriação, sem deixar de usufruir o principal destino do casamento. Esta união excepcional não obriga a renunciar aos afetos relativos ao futuro, sempre possíveis mediante uma acertada adoção. Nessa ocasião, o sacerdócio faz sobressair a conveniência desse tipo de renúncia, que atende à tendência para regular a procriação humana, prevenindo os vícios hereditários. Na terceira semana celebram-se as uniões excepcionais, em que uma desigualdade desculpável não impede a principal eficácia do casamento, sobretudo quando os costumes normais futuros limitarem a discordância das idades.
E na quarta semana, enfim, honra-se a união póstuma, que há de resultar frequentemente da constituição normal do casamento positivo, digo do casamento positivista, cujas doçuras mais íntimas se consolidam e desenvolvem pela purificação e fixidez peculiares ao amor subjetivo. Nossos 3 meses seguintes podem ser explicados simultaneamente e conforme a uniformidade espontânea de suas subdivisões. No terceiro mês, dedicado à celebração da paternidade, as 2 primeiras semanas celebram a paternidade completa, primeiro a natural, depois a adotiva. E as 2 semanas seguintes celebram a paternidade incompleta, patrocinada primeiro pela autoridade espiritual, depois pela autoridade temporal. Ambas estas autoridades, espiritual e temporal, existem em toda a sociedade regular. Dimana daí, decrescendo, os 4 graus da afeição paterna, glorificados respectivamente pelas 4 semanas do terceiro mês positivista. Ora, as mesmas distinções e gradações se reproduzem necessariamente para a filiação e a fraternidade, o que dispensa aqui explicação nova para o 4º e o 5º mês. No 6º mês, dedicado à celebração da domesticidade, a primeira semana honra, em primeiro lugar, a domesticidade permanente completa, que sempre distinguirá uma classe numerosa, porém especial. Exige a circunstância importante manifestada habitualmente pela residência. Quando o servidor ou servidora se integra na família e futuramente, quando os costumes normais tiverem conciliado o suficiente o serviço doméstico, sobretudo feminino, com o pleno surto das afeições da família, o culto positivo fará sentir profundamente a superioridade moral desta situação em que o devotamento se manifesta mais puro e mais intenso. Na segunda semana, honra em segundo lugar a domesticidade permanente incompleta, mais comum e em que todos nós nos encontramos habitualmente em nossa iniciação prática. O servidor ou servidora apenas exerce determinada função auxiliar, dispensando a residência. Na terceira semana, celebra-se de modo menos pronunciado a domesticidade passageira, com residência consagrada aos pajens. E na quarta semana, celebra-se igualmente a domesticidade passageira sem residência, consagrada aos aprendizes.